Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast do projeto de extensão Direito Sem Fronteiras da turma T9 do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens. Este é um quadro de 5 episódios em que cada equipe apresenta as atividades desenvolvidas durante o projeto de extensão aqui na Serra da Ibiapaba para poder compartilhar suas experiências, seus insights. E hoje nós estamos com uma equipe que abordou na nossa segunda roda de conversa sobre a temática muito importante que são os direitos humanos aqui na cidade de Ubajara, vizinho a Tianguá. Vamos explorar, portanto, neste episódio como foi essa jornada, a caminhada deles para tratar desse assunto que é de interesse comum, que é de interesse de todos. E para começar, estou aqui com 3 alunos da equipe. A equipe é composta por todos os alunos da sala, que foram divididos em grupo, tá certo? Então, estou com 3 alunos aqui. Eu queria que cada um deles se apresentasse. Vamos começar aqui pela Mel. Cada um se apresentasse, falasse o período que está e um pouquinho de como foi a importância desse projeto para os acadêmicos. Olá, boa noite. O meu nome é Melissa Vasconcelos Gomes. Eu sou aluna do quarto período do curso de Direito aqui na Faculdade Via Sapiens. E eu, junto aos meus colegas, ficamos responsáveis por dirigir e apresentar um projeto de extensão sobre os direitos sem fronteiras, que tinha como objetivo e tem levar os direitos humanos de uma forma acessível para o público externo ao público acadêmico, para além dos muros da faculdade. Alex. Olá, boa noite. Me chamo Alex, faço parte do curso de Direito da T09 e fazendo parte de toda a logística do projeto de extensão, o famoso ficamos por detrás dos bastidores, cuidando para que nossos colegas apresentassem da melhor forma, visitando a comunidade, dando todo aquele suporte e ensinamento para todos da comunidade. Fica à vontade, Larissa. Boa noite, eu me chamo Larissa Saraiva Barroso. Eu curso o segundo período do Direito aqui na Via Sapiens também. Eu fiquei responsável para ser líder e representante da equipe. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da faculdade, que nos ouvem pelo o canal do Spotify, também canal da faculdade. Compartilhem o nosso episódio para que cheguem a mais pessoas tudo que a gente vai conversar aqui hoje, porque se trata de uma temática muito importante. Eu sou Rafael Viana, sou professor da disciplina e vamos desejar aqui boas-vindas a todos vocês que aceitaram o desafio de estar aqui no nosso estúdio para juntos fazermos esse podcast bem dinâmico, bem descontraído, para a gente possa conversar e fazer como a Mel comentou, fazer com que esse assunto saia dos muros da faculdade. Então, quando vocês foram na comunidade em Ubajara conversar sobre direitos humanos, vocês iniciaram esse pontapé inicial, que é sair dos muros da faculdade. Aqui no podcast, não deixa também de ser uma forma de nós nos expandirmos para além da faculdade, porque outras pessoas vão ter acesso a essa experiência de como foi essa atividade desenvolvida por vocês. E aí eu quero deixar claro aqui para quem estiver nos assistindo, quem estiver nos escutando, que de fato é uma atividade desenvolvida pelos alunos, pessoal. A intervenção do professor ela é mínima, para não dizer quase nenhuma, que é muito mais uma intervenção inicial para explicar como funciona a dinâmica, mas toda a organização do projeto, desde a patrocínios, atividades, como vão se deslocar, o que vamos levar para os locais, foram desenvolvidas exclusivamente pelos alunos. E isso é muito importante para que seja de verdade um projeto de extensão, para que vocês tenham essa autonomia de conseguir organizar tudo isso. Então, quero deixar claro para quem está nos escutando que o projeto não foi desenvolvido pelo professor ou com um suporte intenso da faculdade, mas muito mais pelos alunos. Eu quero destacar essa autonomia de vocês, esse rigor que vocês tiveram nessa perspectiva ao se organizar. E aí eu queria que vocês discutissem um pouco, conversassem com quem está nos escutando sobre como foi a importância para vocês de discutir direitos humanos na sociedade. Como foi essa experiência? Bom, eu acredito que seja muito importante, né, a discussão dos direitos humanos. Eu acredito que não só os estudantes de direito deveriam estudar o direito,
Acredito que todo mundo, na verdade, deveria conhecer um pouco, pelo menos buscar saber sobre os seus direitos e deveres na sociedade, né? Então, eu acredito que seja muito importante justamente porque algumas pessoas elas têm muito medo de procurar pelos seus direitos, achando que pode ser algo errado, pode ser algo supérfluo. Então, eu acredito que seja muito importante espalhar esse conhecimento. E como a Larissa bem disse, essa importância recai tanto sobre quem nos assiste de fato, quanto sobre nós mesmos, porque nós somos futuros profissionais da área jurídica e desde já é importante que nós saibamos quais são as melhores formas de lidar com diferentes pessoas, diferentes públicos de diferentes escolaridades, comunidades, estilos de vida, para que nós possamos colocar de fato a prática futura em funcionamento desde agora, enquanto acadêmicos. Muito bem. E como foi que vocês escolheram as temáticas que vocês foram discutir? Porque os direitos humanos ele engloba uma série de assuntos, né? Academicamente, há o que nós chamamos de gerações de direitos humanos, né? Então, há uma série de temáticas que, para o público em geral, né, para aquele que não é estudante de direito, há muitas vezes um preconceito, no sentido mesmo da palavra, um conceito prévio, que geralmente é um conceito prévio errado, equivocado, porque muitas vezes é compartilhado pela mídia, é compartilhado nos meios sociais, das redes sociais, informações equivocadas do que venham a ser efetivamente os direitos humanos, gerando uma compreensão equivocada sobre isso. Como é que foi para vocês perceber essa dinâmica, que existe uma compreensão equivocada, que isso é pacífico, e escolher os temas, o que seria melhor a discutir, né? E como foi isso na sociedade? Vocês começaram a conversar, vocês perceberam isso assim? Poxa, de fato, há uma compreensão equivocada sobre o que são os direitos humanos, há um certo preconceito sobre a temática. Alguns acham que é só sobre um determinado assunto e, na verdade, contempla uma série de questões, né? Sobre esse contexto, é importante ressaltar que foi uma quebra de uma grande barreira, né? Porque as pessoas da comunidade que sentem seus direitos longe, no momento ao qual elas ouvem estudantes do direito ou profissionais do direito, elas se sentem confortáveis em alentar o tema, em tentar ouvir, tentar aprender mais. E foi dentro desse pensamento que a gente tentou amoldar a nossa fala do direito, a fala dos direitos humanos à comunidade. A gente não tentou trazer algo distante do que a comunidade podia aprender. Tipo, se a gente trouxesse umas leis na Constituição, a comunidade ia ficar um pouco alheia. Ou seja, a gente trouxe uma palavra fácil, um comunicado fácil, abordagem, né? uma logística, Uma abordagem mais fácil de fácil entendimento para eles. E eu acredito que foi muito interessante, né, também a nossa escolha sobre os temas, porque nossa apresentação, ela foi feita a um público feminino, né? Mas o nosso tema, na verdade, ele foi dos direitos humanos por completo. Então, nós não abordamos apenas os direitos femininos, nós tentamos abordar também a questão do direito infantil, o direito do adolescente, e isso influenciou bastante, justamente porque algumas eram mães, né? Então, eu acredito que foi muito importante para elas conhecer sobre o direito dos próprios filhos, né? Até porque os direitos humanos, de fato, engloba, assim, ele é muito complexo. Se a gente for falar de dignidade, está se falando de direitos humanos. Se a gente for falar de direito ao lazer, é um direito humano. A moradia é um direito humano. Porque se criou uma cortina no sentido de que só se fala em direitos humanos quando você está relacionado à pessoa que está presa, né? A pessoa que foi recolhida à prisão. Existe sim uma perspectiva de direitos humanos com garantia de condições mínimas ali para aquele ambiente de dignidade, obviamente, porque a gente não pode voltar para a era medieval, mas ele não contempla só aquilo. Né? Contempla a liberdade que nós estamos tendo aqui de conversar sobre várias temáticas. A liberdade política, a liberdade de voto, a liberdade de escolha, de expressão é um direito humano.
né? Porque é o básico que se precisa para viver com dignidade em qualquer nação. Quando não se tem isso, você não tem um direito básico, um direito que é intrínseco ao ser humano, a condição de ser humano. Por que é que você tem esse direito? Bati aqui no microfone, viu? A Bianca quase tem um ataque. Mas, por que que você tem esse direito? Pelo simples fato, porque você é humano. Pronto. Não tem outra condição para você ter esse direito. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. São diferentes de outros direitos, como de posse, né? De propriedade. Mas esse não, é só pelo fato de ser humano. Né? Vislumbrar o princípio da dignidade da pessoa humana. Justamente. Pessoal, e quais foram os momentos mais impactantes nessa roda de conversa, as histórias que mais marcaram? Conta um pouquinho de como foi a atividade na prática em si. Bom, achei muito interessante. Eu acredito que assim, a maior dificuldade assim, que a gente teve foi inclusive tentar mostrar o nosso vocabulário, né? Tentar colocar o nosso vocabulário junto ao deles, porque muitas pessoas lá, eles têm o alfabetismo um pouco reduzido, né? Então, o nosso vocabulário, que ele já é um vocabulário mais jurídico, nós tentamos trazer ele de forma mais simplificada. E isso foi uma das principais dificuldades que a gente passou. Mas sobre a questão, assim, das mensagens que trouxeram a nós, teve uma senhora, né, mãe de uma criança, que ela acabou por se sentir tocada pela nossa palestra, né? Perdão. Ela tem um filho que ele estuda e tudo, e estava tendo um programa como se fosse o Jovem Aprendiz, né? E ela não sabia se aquilo era certo, porque ela não sabia se o filho dela podia trabalhar. O filho dela tinha questão de 13 anos. Então, ela não sabia se o filho dela já podia trabalhar. E ela questionou isso pra gente, né? Então, a gente explicou tudo direitinho. E eu acredito que depois dali, ela já saiu com aquele conhecimento, né? A dúvida dela foi cessada, né? Então, dentre essas e muitos outros casos, eu acredito que influenciou bastante na vida dessas mulheres. Que bacana. E fique à vontade para compartilhar, pessoal. Se vocês tiverem que participaram, uma fala que foi marcante, porque esse momento do projeto ele é muito importante, essa troca de diálogos, né? E é importante deixar também claro para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, que um projeto de extensão, para ele ser um projeto de extensão, precisa ter obrigatoriamente essa perspectiva da troca. A ideia não é chegar numa comunidade, chegar num local e expor um conteúdo como se fosse um ensino, uma perspectiva superior. Não, a ideia não é essa. A ideia é compartilhar o que a gente discute em sala de aula e também escutar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o local específico que vocês visitaram em Ubajara? Foi o CRAS Maria Moreira Melo, que é coordenado pela Astrid Aguiar. Muito bom, muito bom. Doutor Rafael, também foi importante te ressaltar assim, de um negócio que chamou muita atenção da gente, foi a ânsia da comunidade em querer ouvir, em querer aprender. Chegou um momento que já estava bem corrido lá, a gente já veio de uma apresentação e as pessoas querendo ouvir, querendo aprender, fazendo perguntas. Nesse projeto, Houve interação, então, né? aconteceu um elo muito grande entre a faculdade, o aluno e a comunidade. O que eu quero mais ressaltar foi esse elo que existiu, essa aproximação e essa grande interação. Que a gente viu a ânsia das pessoas querendo ouvir, querendo aprender. Então, eles com certeza estão esperando uma segunda visita de vocês lá, né? Para falar de outras temáticas, tudo isso. Isso é muito importante, pessoal. Quem está no ensino superior, quem está na graduação, precisa ter essa compreensão de que nós precisamos levar uma retribuição social, né, por tudo que nós estamos aprendendo, pela própria formação humanística que o estudante de direito precisa ter. Né? A formação, você vai iniciar uma profissão que ela é um pilar do sistema de justiça.
Você, como advogado, ou como juiz, ou como promotor, ou como delegado, ou como inúmeras outras funções que tem dentro das carreiras jurídicas, ela consiste em promover justiça. Defender alguém ou acusar alguém como promotor para fazer justiça, investigar para também fazer justiça ou julgar, né? Então, todas essas funções, elas estão para juntas promover justiça. Se uma se sobrepor à outra e quebrar o equilíbrio, aí eu tenho uma situação de injustiça. Eu Mas acho, se estiverem harmônicas, eu acho muito importante também justamente essa matéria, né, que a gente tem é, de extensão, porque é muito importante o vocabulário não só aqui na faculdade, né, mas nas comunidades, porque causa um ensinamento futuramente, né, da gente lidar sim, com as sim. pessoas, aprender a lidar com as pessoas, diversos públicos. Porque tanto o advogado, assim, o estudante de direito, ele tem que ter aquela mentalidade que ele vai tratar com as pessoas, né? Sim. A gente não vai tratar somente com papéis e tal. A gente vai tratar com as pessoas. Então já é uma predisposição a aprender, a gostar do que vai fazer. E é necessário que nós tenhamos o conhecimento necessário e às vezes até além do necessário para poder compartilhar e conseguir aplicar da melhor maneira, em concretude, em prol da defesa do nosso pretenso cliente. E em destaque a esse ponto, eu me recordei de uma moça que também estava dentro da sala, que achava que para que ela conseguisse ter o alcance, o pleito aos seus direitos, seria necessário que ela tivesse o conhecimento íntegro de tudo aquilo que fosse carente, que fosse ausente para ela. Quando nós sabemos que não é assim, nós nos preparamos justamente para conseguir garantir aos indivíduos, principalmente às comunidades mais vulneráveis, aqueles direitos que estão em falta. Então, ainda que eles não tenham essa consciência completa, esse alcance completamente ligado ao direito, se eles chegam até nós e descrevem simplesmente em palavras mais comuns qual é a situação, o que, que está afligindo, é obrigação nossa conseguir identificar aquela situação real pro direito de fato. Não é exatamente uma obrigação deles saber qual é a existência daquele direito. Então, é para isso que nós estamos aqui. Contudo, é de extrema importância também que o cidadão ele consiga ter esse ânimo de ir atrás, de se informar, de saber quais são os seus direitos básicos, de conseguir estudar e ter esse maior aprofundamento. Vocês acreditam, pessoal, que esse projeto tem impactado, porque assim como vocês fizeram essa visita em Ubajara, do CRAS, outras equipes da turma de vocês, outras turmas também estão desenvolvendo outras disciplinas do projeto de extensão. Vocês acreditam que essa atividade, os alunos saírem da sala de aula, irem para uma atividade prática, compartilharem esse conhecimento, aprenderem também com a comunidade, aprenderem também com a sociedade, ela vai causar um impacto, vai causar diferença aqui na Serra da Ibiapaba? Sim. Eu acredito que é realmente muito importante, né? Como eu havia falado anteriormente, é, essa questão não é nem importante apenas para nós, né? Mas também para eles, porque causa um impacto enorme. Só de saber que tem muita gente apoiando e tudo, eu acredito que eles já se sintam muito mais seguros, né? Em pesquisar, em tentar saber mais sobre isso. E não deixa de ser uma fonte de suporte, né? Isso. Justamente também porque é o primeiro contato deles com o direito. Muitos deles têm o primeiro contato com o direito. Eles veem o direito muito distante. E a gente chegando como aluno, chegando ali como estudante, eles quebram esse tipo de primeiro contato, já para buscar coisas maiores, entender para que eles estão ali, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Eu vejo como uma quebra daquilo a qual eles não compreendiam. Para quem essa experiência é muito interessante, para quem advoga com algumas áreas do direito, como previdenciário, que você tem muitos clientes que são hipossuficientes, pessoas pobres na forma da lei,
que vão para audiências, às vezes para buscar um direito que foi negado administrativamente pelo INSS, e aí essa pessoa vai na justiça, né, procura um advogado, vai na justiça e dá entrada numa aposentadoria por idade rural, por exemplo. E a gente observa muito na audiência essa pessoa que fora da sala conversa com você normalmente, é bem descontraída, mas na audiência, como o Alex mencionou, há uma barreira muito grande entre o mundo jurídico, entre o mundo do direito e o mundo desta pessoa. E a pessoa só de entrar na sala de audiência e ver ali um juiz empalitosado, o procurador também empalitosado, o advogado dele empalitosado, ele já se sente com medo. Deslocado. Ele já se sente totalmente deslocado, isso mesmo. Ele se sente totalmente deslocado. E aí ele gagueja de uma pergunta, ele fala, às vezes se confunde numa pergunta que ele sabe responder. Mas é só pelo nervosismo que ele está ali naquele momento, diante daquilo que não era para ser distante. Né? Porque são os direitos dele, é aquilo que ele deveria ter tido acesso lá na escola, lá na sua comunidade, em noções básicas, obviamente, para compreender e ter essa proximidade. E o que vocês estão fazendo é justamente levar isso, né? É quebrar essa barreira, é diminuir um pouco esse abismo, essa distância. É muito bacana. E as perspectivas, pessoal, para os próximos passos do projeto, da turma de vocês, da equipe. A gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio de hoje. Eu espero, né, que como o professor Rafael Viana havia falado, eu espero que nos próximos semestres, nós possamos espalhar o nosso conhecimento justamente para as escolas, né? Eu acredito que é muito importante os cidadãos desde jovem ter esse contato com o direito, né? Ter esse contato com a gente, tudo, para que eles possam fazer melhores escolhas, para que eles possam buscar mais os seus direitos, né? Então, eu acredito que esse futuro projeto vai ser muito importante também. Muito bacana. Mais alguém quer comentar? É de suma importância, pois ainda irão muitas outras falas. A gente tratou de uma área de direitos humanos, outras equipes irão tratar de outras áreas de direitos humanos, assim, tendo uma expansão maior em toda a serra desse grande conteúdo. Show de bola. Mel, você quer fazer seus comentários finais? Então, pessoal, quero agradecer vocês, a Larissa, ao Alex, a Mel, pela disposição em desenvolver o projeto, em estar aqui compartilhando. É um desafio, porque com certeza foi a primeira vez que vocês tiveram esse tipo de atividade a ser desenvolvida. Talvez a primeira vez muitos de vocês num ambiente como esse, num estúdio, para poder compartilhar, para poder conversar. Então, vocês estão sendo desafiados. Acho que esse é um papel que a faculdade precisa promover, provocar no seu aluno, que é o desafio. Porque haverá vários desafios quando você se inserir no mercado de trabalho, após a formação de vocês. Então, essa é a etapa que você vai poder enfrentar o desafio, se errar, começar de novo e seguir em frente. Então, parabéns pelo esforço, pela dedicação. É nesse sentido que a gente tem que caminhar o empenho no desenvolvimento do curso, tá bom? Queria parabenizar vocês e toda a equipe por esse empenho. E, dessa forma, eu queria agradecer todos que nos assistiram, que nos escutaram, os que ainda vão assistir, os que ainda vão escutar nos nossos canais aí. Segue as redes sociais da Faculdade Via Sapiens, segue também as redes sociais da turma do projeto de extensão Direito T09, para poder ter acesso a todas as informações, as fotos, as atividades que estão sendo desenvolvidas. Você vai acompanhar tudo por lá. Grande abraço e até o nosso próximo episódio. Poderia fazer um agradecimento? Sim, com certeza. Agradecer à nossa turma e ao nosso grupo pela cooperatividade, para que esse projeto fosse sucedido da melhor maneira possível. Excelente. Esse é o espírito. Obrigado, pessoal.